Bom, professora, gostaria de te agradecer por conceder pra gente essa entrevista. Eu te agradeço. Eu vou te apresentar e aí eu vou fazer mais ou menos umas 4 perguntas, tá bem? Bom, a professora Sabrina é professora da Escola de Guerra Naval, no Centro de Estudos Políticos e Estratégicos, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, é comentarista de assuntos internacionais do Jornal da Globo News, e entre 2013 e 2015 foi professora de Economia Política da Defesa e Segurança no Colégio Interamericano de Defesa da Organização dos Estados Americanos. Bom, professora, minha primeira pergunta para a senhora é: como você avalia a cooperação de outras entidades estatais como a Marinha na cooperação de defesa do Brasil? Pois a gente está tentando fazer um mapeamento do estado da arte dessa cooperação. E nesse mapeamento a gente está identificando alguns tipos de cooperação técnica, mas a gente quer expandir um pouco além da cooperação técnica, porque o entendimento de cooperação técnica para o Ministério da Defesa e no âmbito da Marinha nem sempre é o mesmo daquele do último manual feito pela ABC. Então, da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. E isso não é um problema, mas eu acho que a minha intuição é de que a gente tem um número muito maior de projetos de cooperação, de fato, que envolvam agentes internacionais e outras agências do que a gente hoje tem mapeado. A respeito da cooperação com outras agências no âmbito da Marinha, é necessário dizer que isso se dá por 2 diferentes motivos. O primeiro deles é o exercício clássico militar, que seriam as tarefas primordiais da força. E o outro deles é dos exercícios de funções subsidiárias. Essas funções subsidiárias, que são chamadas também de funções benignas, o que é péssimo porque dá margem a entendimento de que as outras são malignas, né? Mas essas que são benignas seriam as outras atividades que incluem, por exemplo, tanto missões de paz, então, ou seja, todo o processo de internacionalização da Marinha hoje é função subsidiária, e as outras que dizem respeito, por exemplo, ao controle do tráfego marítimo, que onde está incluído, por exemplo, o controle dos navios mercantes, onde se tem todas as políticas de adequação, protocolos comuns para efeito desse controle no Atlântico Sul. Então, esses projetos se subdividem mais ou menos entre essas 2 categorias, e a cooperação então com agências de todo tipo, tanto regulatórias quanto instituições externas, ela é intensa, mas ela é cada vez mais intensa, e talvez ainda não se observe, não se tenha noção total do quadro da intensidade que representa hoje e da progressiva intensidade que ela representou nos últimos 10 anos. Continuando ainda na perspectiva brasileira, quais os principais desafios estratégicos em termos de defesa e segurança que a senhora vê hoje do Brasil na região e no mundo? Os desafios, acho que são, primeiro, da institucionalidade. Então, criar instituições que sejam capazes de criar os programas adequados para a vigilância de forma geral. Então, eu acho que um aspecto importante da defesa é a vigilância. Então, há tanto o monitoramento de toda a costa quanto o monitoramento das fronteiras. Então, todo o planejamento no entorno da ciência do espaço aéreo e fundamentalmente do nosso mar territorial é um projeto primordial para a defesa do Brasil. Então, assim, acho que esse é o principal valor. Dentro disso, os sistemas que têm grande intensidade tecnológica e também os processos de institucionalização, que são da criação e da regulamentação. Então, recentemente foi criada uma diretoria de navegação na Marinha. Então, quer dizer, as instituições modificam-se e a modificação institucional ela é parte desse enquadramento geral no que seria esse projeto de defesa. Então, eu acho que primeiro é a vigilância, ter ciência, ter consciência do que se tem, né? Está se discutindo agora, no âmbito da doutrina, por exemplo, se de fato a gente está correto em falar de consciência situacional marítima, que é um termo traduzido, que foi implementado
em termos de doutrina e que recentemente foi contestado em visitas dos representantes portugueses, porque na CPLP há um outro entendimento. Quer dizer, que tipo de arranjo a gente vai se filiar? Quais são os entendimentos que nos pertencem e que fazem com que nós tenhamos de fato um projeto nosso? Qual é o entendimento doutrinário melhor e mais adequado a esse projeto de defesa? Então, o primeiro projeto de defesa eu acho que é a institucionalização, que está em progresso. O segundo projeto de defesa é de fato a consciência do âmbito da defesa, desde a fronteira terrestre até a fronteira marítima, passando também pelo espaço aéreo brasileiro. Então acho que esses são os projetos de grande foco. Agora também outros projetos que são entendidos como subsidiários, para mim já não são mais tão subsidiários assim. Então, dentre eles, não os de GLO, mas, por exemplo, os relacionados às missões de paz. Então, ali, por exemplo, na missão do Líbano, primeira vez que a Marinha desloca um navio desde Dom Pedro II, não é só o deslocamento de um navio, é a possibilidade de ter um comando de uma esquadra inteira, coisa que só tem um único comandante por vez aqui no Brasil. Então, enquanto exercício, enquanto preparo operacional, eu não tenho dúvida que é um teatro sem igual valor. Então esse tipo de participação é para nós tanto objeto de internacionalização, que também é objeto da defesa, quanto também objeto do aprestamento de força que é claro que é diferenciado, que tem uma lógica diferente porque é no âmbito internacional, mas que faz vigorar o que são os princípios e digamos o que é a visão de defesa que a gente quer ter hoje. Aproveitando um pouquinho a sua recente experiência acadêmica no Colégio Interamericano de Defesa, como você percebe essa relação entre Brasil e Estados Unidos no campo da defesa e essa, não é inserção a melhor palavra, mas essa atuação dos Estados Unidos na América do Sul? Pois eu escrevi um artigo que foi escrito antes da visita da Dilma ao Obama em junho de 2015. Logo antes, esse artigo foi publicado numa revista Insight de Inteligência, e tem, enfim, um artigo pitoresco, porque fizeram vários desenhos, chama Dois para lá, Dois para cá. Mas é um artigo acadêmico sério, embora tenha a figura do Obama na qualidade de cupido, enfim, mas ele trata um pouco disso, de um estudo que visava observar o que era aquele acordo de cooperação inicial, que está negociado desde 2010, e o que ele se configurou na ocasião da visita até a ocasião da visita. Ou seja, houve uma mudança paradigmática nas relações Brasil e Estados Unidos que se interpelou e foi interpelada pelas denúncias de escuta e de atividade de inteligência no Brasil. Sim, então eu quero dizer que houve uma mudança paradigmática, as relações elas tiveram o seu auge durante a Guerra Fria, depois elas foram totalmente esvaziadas e há uma tentativa de revigoramento dessas relações. A minha conclusão é de que essa visão multidimensional desses acordos, quer seja no âmbito econômico, no âmbito da tecnologia ou do simples intercâmbio de pesquisadores e de fomento, ela é uma visão absolutamente atinente ao projeto de multidimensionalidade que a gente tem de política externa. Então, para efeito da defesa, faz todo sentido a gente ter o modelo de cooperação que a gente fez por meio do acordo. Então, ele intensifica as relações sobremaneira, duplica, triplica volume comercial, troca de gente, volume de recursos investidos em uma parte e em outra. Então ele é decisivo. Agora, apesar disso, dentro do âmbito dos Estados Unidos, política externa americana, o Brasil deixou de ser prioridade. E em boas, grandes conversas com os meus colegas, alguns deles já me diziam isso. Um deles do Departamento de Estado dizia isso ostensivamente. O Brasil não foi prioridade e nunca vai ser, né? E dentro desse quadro eu dizia do acordo, mas não é possível. A gente fez um acordo de grande magnitude. E ele disse, não tem magnitude perto do que vai ser o Acordo do Pacífico. E ainda era só o início de que se configurou como o TTP.
Então, esse deslocamento que depois foi apresentado na Cooperative Strategy para o século XXI, que foi lançada em 2015, a nova versão, ali está explícito que o deslocamento dos Estados Unidos estava acontecendo em direção ao Pacífico. Então, que o Atlântico deixava de ser o que era antes uma área de preocupação e foco, nunca foi prioridade, mas uma das áreas de preocupação, e deixava de ser inclusive isso. Então, ouvimos do Comando Sul que as prioridades estavam voltadas para a América Central e que via-se, né, a integração da América do Sul com alguma resistência e com pouca possibilidade de diálogo direto, que não bilateral. Então, via-se nessas relações com a América do Sul, principalmente, a possibilidade de ações bilaterais importantes, mas nunca voltadas para uma prioridade estratégica. Então, assim, eu acho que continuo achando que valem os acordos, mas acho que, do ponto de vista da multilateralidade brasileira, eles devem ser mais um acordo e mais uma face do nosso projeto de integração, que tanto passa pela América do Sul, quanto também deve, no meu ponto de vista, continuar com vigor no sistema interamericano, que foi também criado numa conjuntura específica, mas que hoje tem outra validade. Posso dizer também do sistema interamericano que o Brasil teve um papel importante, e eu de fato fui um pouco testemunha desse processo, que foi quando o Brasil decidiu apoiar a confecção do Livro Branco do Haiti. Então, nessa ocasião, dentro do âmbito da OEA, e em oposição ao que queriam os Estados Unidos, o Canadá e alguns países, o Brasil bancou o apoio dentro da comunidade de defesa e dentro da Junta Interamericana, da OEA, à confecção do Livro Branco do Haiti. Então, isso demonstra que existem outros modelos de cooperação em vigência e que esses modelos de cooperação podem parecer partidos, mas e bilaterais e trilaterais, eles podem parecer ter uma repercussão pequena, mas eles acabam por repercutir no sistema total, que é, nesse caso, o sistema interamericano. Então, eu acho que o papel brasileiro nesse diálogo é essencial para um posicionamento do Brasil no sistema interamericano. E isso quer dizer também dentro de um sistema onde ele se relaciona com os Estados Unidos. E, em paralelo a isso, os acordos recentemente confirmados em junho de 2015 com os Estados Unidos. Então, acho que essa multilateralidade ainda é boa e deve prevalecer. Continuando com a sua experiência, mas agora num outro sentido, e aproveitando também a sua fala aqui no Encontro Regional da ABED, como você se sente como mulher e civil no ambiente militar? Então, é verdade que eu, por uma ocasião conjuntural, né, sei lá, acho que divina, não sei qual é a melhor explicação para isso, mas eu sempre estive nessa posição. Então, eu fiz o concurso público para a Escola de Guerra Naval, numa ocasião, em 2007. Então, a minha cátedra de Relações Internacionais, eu queria fazer Relações Internacionais com quem de fato fizesse. Então, esse era o meu desejo. Eu não tinha relação com os militares, eu não conhecia as instituições militares muito bem, a não ser pelo Prodefesa, que o UFRJ já tinha, eu era professora de lá. Então, de fato, foi desafiador, porque eu entrei numa instituição que já tinha um modus operandi, que já tinha, um projeto em curso, que era um projeto, mas entendi naquela ocasião que ela também buscava, na minha posição, mudar, né? E não que eu mudasse ela, mas que eu ajudasse ela a se repensar também, com tudo que ela tinha de bom. Então, acho que eu conseguia, de alguma forma, consolidar a minha posição de dois modos. Eu acho que de um modo eu busquei valorizar o que muitas vezes era feito e que não era visto, nem por mim, nem pelos meus colegas, nem por, né, organizando isso para efeito da academia, e de outro lado, aproveitando dessa influência que eu também sofria para criar novos elementos dentro da própria escola.
E foi assim que a gente criou o Laboratório de Simulação de Cenários, foi assim que a gente conseguiu propor o programa de pós-graduação no âmbito CAPES para os civis, não só para os civis, mas para os militares também, desconfigurado do sistema militar ou naval de ensino, ou seja, sem atrapalhar a carreira do oficial, mas dando oportunidade para ele também de estar ali. Então a gente fez um modelo híbrido, e esse modelo híbrido foi, eu acho, motivo do sucesso da minha estada ali, né? Eu tentando observar e absorver o que estava ali construído, sem tentar modificar tudo, e ao mesmo tempo participar dessa aposta que eles antes fizeram em mim, né? Agora, como mulher, eu posso dizer assim, a Marinha é uma instituição muito dotada de determinados valores ou protocolos, é uma instituição protocolar. E com isso, ela é uma instituição muito que faz vigorar um princípio da boa convivência, da boa educação, que facilita muito as relações, eu digo, a entrada de uma mulher, por exemplo. Então, eu quero dizer que isso me fez me sentir em casa, de alguma forma. Agora, o desafio de subir num tablado e ser observada como professora daquelas pessoas que, enfim, comandavam navios, mas como é que essa pessoa vai poder contribuir com alguma coisa? Então, é um desafio e, de fato, há uma outra resistência, mas ela é menos importante, eu sempre foquei nisso, do que a vontade institucional, né? Do que a decisão de me ter ali. Então, eu passei adiante nisso, assim. Quando do Colégio Interamericano de Defesa, isso não foi, então, assim, não foi a primeira vez, mas talvez tenha sido mais intenso, né? Porque eu estava ali com várias culturas concomitantes, algumas culturas bastante fechadas, culturas onde não havia mulheres, e eu sei que é difícil para determinados homens reconhecerem mulheres dentro de posições decisivas, né? Não era meu caso, porque eu era só uma professora, mas poderia ser, dentro de uma sala de aula, pelo menos. Então, aconteceu da mesma forma no Colégio Interamericano, mas também o apoio institucional e a vontade institucional de ter ali uma mulher, né, para quebrar aquela configuração de all male panel, né, de um ambiente só masculino, de um mindset masculino, de uma maneira masculina de organizar a instituição e os projetos dela. Eu acho que essa vontade prescinde e a gente tem que se guiar por ela. Então eu sempre me guiei, mas não foi fácil mesmo. Então dentro desse ambiente eu posso dizer que é pior, porque era um ambiente intercultural, mas também profundamente militarizado, né, embora não necessariamente militar, porque não deveria ser necessariamente militar, mas militarizado, e dentro do sistema militar americano, porque a gente ficava dentro de uma base americana, embora formalmente dentro do sistema interamericano. Então, é claro que isso traz uma série de dilemas, inclusive do ponto de vista operacional do dia, da segurança das pessoas. E então eu acho que eu aprendi bastante e soube lidar com isso, mas eu ainda gostaria de ver mais pessoas nessas posições como você, pessoas que eu gostaria de ver mais essa ocupação das mulheres da área de defesa, que não é um assunto para meninos só, que não é um assunto só para militares, e essas configurações mudam com o tempo e as pessoas vão se acostumando com a sua presença, né? Embora você fale mais, embora você fale mais rápido, embora você traga coisas que eventualmente eles estão desacostumados, mas eu acho que vigora um princípio geral e a gente não pode desistir, né? E aos poucos as instituições também mudam com você e você também muda, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, professora, Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês, que graça. Pesquisa